Olá, meu nome é Vinícius Rodrigues Garbini de Oliveira e eu vou apresentar o trabalho Geração de dados para o uso de redes neurais na classificação do posicionamento incorreto de eletrodo em tomografia por impedância elétrica. Eu fui orientado pelo professor Dr. Marcos de Sales Guerra de Suzuki, do Departamento de Engenharia Mecatrônica e Sistemas Mecânicos. Motivações e objetivo. A tomografia por impedância elétrica é um método que vem ganhando destaque na área da saúde devido a algumas características, como a sua rápida velocidade em obtenção de dados com o exame, a não necessidade de deslocamento do paciente e o fato de não ser um método considerado invasivo. A resolução da tomografia por impedância elétrica ela se dá basicamente através da relação entre a condutividade elétrica interna do corpo e os seus resultados ao se passar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica de pequeno valor ela é injetada através de uma cinta contendo vários eletrodos espalhados de forma uniforme. Esses eletrodos eles captam o potencial elétrico de cada região ao ser passada a corrente elétrica. E, através desses valores de potencial e sabendo qual o valor da corrente elétrica passada, é possível estimar a condutividade elétrica dentro da região da cinta e, com isso, fazer uma reconstrução gráfica, visual, do que existe no interior da região. Esse problema é considerado um problema inverso, pois com a obtenção do potencial e sabendo a corrente elétrica, é preciso estimar a condutividade por meios não tão práticos. E devido a esse fato, é muito explorado o uso de inteligência artificial para conseguir determinar essa condutividade. Posicionamento incorreto de eletrodos pode atrapalhar esse resultado. Como havia falado, a rede neural, que é utilizada nesse problema, ela é treinada baseado na situação em que todos os eletrodos dispostos na cinta estão distribuídos de forma uniforme, o que nem sempre acontece, devido a fatores físicos. Então, esse trabalho tem por objetivo treinar uma rede para detectar o posicionamento incorreto de eletrodos e, com isso, conseguir melhorar a estimativa dessa rede. Para isso, é necessário criar uma base de dados para treinamento de rede que contenha situações com eletrodos posicionados de maneira incorreta. E o objetivo desse trabalho visa, então, é criar essa massa de dados para o treinamento. Metodologia. Inicialmente, são feitas simulações com diversos casos de medidas de exames simulados para o treinamento da rede. Foram, então, criadas diversas malhas que simulam um disco contendo o corpo sendo examinado pela cinta. Essa região que está sendo examinada pela cinta, ela pode ser modelada tanto em 2D quanto 3D. O foco desse trabalho foi simular as malhas em 3D com os eletrodos posicionados de maneira não uniforme. Após a criação dessa malha, que envolve a região do disco, é então colocada a situação de condutividades internas. Com essas condutividades, é possível simular corpos dentro da região, fazendo com que a rede consiga treinar com um grande número de modelos de discos contendo condutividades diferentes em seu interior, simulando várias situações diferentes de exames. Foi implementado também um algoritmo para gerar essa grande quantidade de discos para treinamento. Resultados. Bom, a primeira imagem reflete o resultado da malha 3D criado por elementos finitos. Posteriormente, é colocada então
a condutividade elétrica nessa malha, nos pontos da malha, simulando as situações de diversos corpos em seu interior para treinamento da rede. Por fim, na última figura, podemos ver na borda a situação dos eletrodos dispostos de maneira próxima à uniformidade. Entretanto, é possível perceber que eles não estão exatamente nas mesmas distribuições. A exemplo, o eletrodo mais ao centro está mais na borda do que os outros, configurando então o posicionamento incorreto da malha. Conclusão: que o resultado foi satisfatório na criação de malhas 2D e 3D e que haverá possibilidade de treinamento da rede com essas malhas com eletrodos posicionados de maneira incorreta. E a expectativa é que esse resultado melhore o aprimoramento das redes de treinamento que já vêm sendo utilizadas. Gostaria de agradecer ao órgão financiador, o CNPq.